Eu quero abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. E eu, lendo a palavra, né, meditando na palavra, que força esse verso aqui. Que força. Foi tum, 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 tum. Foi algo assim, quando você recebe algo que diz, meu Deus, isso aqui é para agora, para amanhã, para ontem, seja lá para quando, isso aqui é eterno. Aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Coríntios, e olha quanta coisa o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, né, gente? Porque realmente ali estava uma situação difícil. E Deus, então, nas situações difíceis, não deixa de falar conosco. Quem pode dizer glória a Deus, né? Glória a Deus. Olha, que é uma situação difícil, estava aqui, a situação de Coríntios. E o apóstolo Paulo nem por isso desanimou, né? Fala para o outro irmão, irmão, desanima com situação difícil não, irmão, o que é isso? Fala, acaso a coisa é difícil demais para Deus? Lembra o que o Senhor falou? Acaso a coisa demasiadamente difícil para mim? Não desanima que situação é difícil não. E você não está desanimando, está vindo, então vai resolver. Quem recebe diz amém. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui nos ensina aqui daquele momento difícil da igreja de Coríntios, falando sobre tudo, acho que tinha que chacoalhar tudo, né, naquela hora. Ele disse o seguinte: sede vigilantes, você pode repetir comigo? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. De novo, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Eita! Ele falou, presta atenção, vigia. Fala para o irmão, vigia, irmão. Ela vigia, irmão. É que a gente às vezes confunde com vigia, irmão, vigia o irmão. Ele não falou para vigiar o irmão, não, gente. Ele falou para a gente se vigiar. Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que se vigiar e ajudar o irmão quando ele precisar. A gente não pode trocar, vigiar o irmão, né? Não precisa disso. Nós precisamos vigiar a nós mesmos. Precisamos estar vigilantes. Porque quem fica vigilante com aquilo que tem que fazer, não tem tempo de vigiar o outro, né, gente? Mas quando o outro precisar, ele vai estar se cuidando, e uma das maneiras de nos cuidarmos é cuidar do outro, é ajudar o outro. Isso faz bem para quem ajuda, isso faz bem para quem faz. Então, essa maneira de Deus, o apóstolo Paulo viu, né? Depois você lê, você sempre lê a Bíblia, com certeza. Você vai ler a situação que estava ali, a igreja de Coríntios, aquele momento ali. Ele falou, olha, sejam vigilantes, preste bastante atenção. Vigiem aquilo que vocês têm de Deus. Vigiem aquilo que vocês receberam de Deus. Permaneçam firmes na fé. Então, é vigiar a si mesmo, permanecendo firme na fé. Tem uma diferença, um contraste, um para um lado, um para o outro, entre permanecer firme na fé e obstinar na vontade própria. A gente tem que ter cuidado, porque nós somos fortes, irmãos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você às vezes diz, né? Eu lembro do apóstolo falar, olha, essa pessoa diz que a outra é difícil porque ela é forte. E quem não é? E quem não é forte? A questão não é não ser forte, não. A questão é em que ser firme. Temos que ser firmes na fé, naquilo que Deus tem nos ensinado. Temos que colocar os nossos limites, andar naquilo que Deus tem falado conosco e não obstinar na nossa vontade própria. Uma pessoa que obstina na vontade própria, ela se afasta da firmeza da fé. Ela fala, não, mas é porque eu sou firme. Não, você está sendo obstinado, é diferente. Firme na fé é não abrir mão dos valores que Deus dá. Firme na fé é continuar no caminho daquilo que Deus dirige. Firme na fé é isso que eu e você estamos fazendo aqui, escrevendo uma história na presença de Deus, na casa de Deus, firmes na fé. Agora todo domingo você tem, tá bom, você levanta cheio de vontade de vir na igreja? Não,
Tem domingo que sim, tem domingo que não, né? E tem dia que a mulher, às vezes, ela não está como ela gostaria para ir no culto. É verdade, irmãs? Verdade, acontece, não acontece? Acontece. A mulher fala, mas é sim, né? Às vezes não deu para fazer, né, aquela escova. Acontece, né? Acontece. E um dia aconteceu isso. Não deu para fazer a minha escova. E aí eu cheguei, falei, meu Deus, eu vou, Jesus. Irmãos, depois vocês deletam essa palavra, não passa televisão não. Né? Pensei comigo, né? Aí vim, o bispo já me conhece, né? Já sabe que eu não deixo de vir por causa disso mesmo. Aí, quando eu desci ali, a Melicinha olhou para mim e falou assim, a Mel, bispa, queria tanto o teu cabelo igual o seu, assim. Olha para o irmão do lado, entendeu, irmão? Você tem que ser firme na fé. Não é na sua vontade própria. Fala, não é obstinar ou abestalhar, não é obstinar na sua vontade. Tem que ser firme na fé. Aí eu falei para ela, e eu queria ter o seu, Melissa, não é? São coisas, irmãos. Eu gosto de falar das pequenas, porque quando nós cuidamos das pequenas, quando somos fiéis das pequenas, Deus já está liberando as grandes para as nossas mãos. É a palavra. Firmes na fé. Ele falou, olha, vou sacudir, né? Sou pai dessa igreja. Apóstolo é o pai da igreja, né? O nosso pai é o apóstolo César Augusto. É o pai da igreja. Apóstolo é aquele, o ministério apostólico é aquele que funda igrejas. Não é o ministério que sai missionário e vai e Deus cuida de você. Deus cuida? A visão apostólica não é responsável, não. A visão apostólica funda igrejas, mantém igrejas. Isso é o apóstolo, a visão apostólica. E o pai da igreja, né? Isso é o que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui. Coríntios, preste atenção. Vocês têm agora que vigiar, vocês, que estavam um tal de vigiar o irmão lá, né? Depois você lê a Bíblia. Vigiar vocês, como? Permanecendo firmes na fé. E naquilo que vocês são fiéis, e é bom, irmãos, que quando a gente para de vigiar o irmão, a gente percebe, né? O que nós fazemos não é mais porque o outro fez menos. Isso é engano de Satanás. É uma teoria das trevas. Às vezes nós não percebemos isso. O mundo é assim. Como é que um quer mostrar melhor? Querendo mostrar o outro pior. Isso é do capeta, irmãos. O trabalho que nós fazemos para Deus, todo o trabalho que fazemos para Deus, quem recompensa é Deus. Deus não deixa de recompensar. E às vezes nós não vemos o trabalho que o irmão está fazendo, mas na hora que a recompensa vier, a gente vai perceber. Então, quando nós estamos vigiando aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer mais sim, mas mais do que fizemos ontem. E não ficar de olho em ser mais do que o outro fez. Mais do que fizemos. Eu tenho que dar uma olhadinha no meu radar. Se eu vinha mais no culto, estou vindo menos. Tem que olhar. Não, eu estou vendo o irmão. Não é vigia o irmão, não. É vigia, irmão. Né? Se eu buscava, se eu orava mais, estou orando menos. Não é? É prático a coisa. Porque o mover que Deus faz em um culto, não é o mover que Deus faz em casa. Não é, irmãos. Por que você acha que aquele paralítico estava lá esperando o mover das águas? Não é a mesma coisa. Nenhum encontro com Deus é igual ao outro. E o encontro que Deus planejou na sua casa é poderoso. É poderoso. Então eu tenho que vigiar se hoje eu não estou aquém do que eu estava ontem.
Porque Deus me transforma, sim. Eu estou melhor, sim. Mas se eu estou aquém, se eu retrocedi, infelizmente, irmãos, eu estou perdendo o melhor que Deus tem para mim. E Deus não quer. Deus quer o melhor para você e Deus quer o melhor para mim. Amém? Bispa, hoje eu estou assim, volte. Volte. E com todo o amor que eu te tenho, e tem muito, não culpe o seu irmão por dar menos para Deus hoje na casa do seu Senhor. Não culpe. Isso é vigiar o irmão. Dê para o seu Senhor aquilo que o seu Senhor já te pediu e aquilo que o Senhor aguarda que você entregue. Porque Ele é o seu Senhor e na casa dEle é Ele que dá o crescimento. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá? Sede vigilantes, permaneçam firmes na fé. Firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Eita! Aí é o jeito de andar, né, gente? Aí é o jeito de andar. O que é portar-se varonilmente? Portar-se de maneira madura. Somos adultos. Ou então estaríamos na geração da fonte, né? Os adolescentes também. Já não têm o entendimento de 5 anos, 6 anos. E olha que esses meninos estão dando de 10, hein? De 5 e 6. Estão dando lição aí, né? De 9 anos, tem 9 anos, quer batizar, batiza. Está aprendendo, é decisão, é crescimento. Sendo quem não batizou, batiza. Portar-se varonilmente é andar na fala, na conduta, na obediência a Deus. Portar-se varonilmente, eu quero abrir com você Efésios capítulo 4, verso 11 a 14, que diz assim. Ok? Efésios 4, 11 a 14. Portar-se varonilmente, nós não temos como portar-nos com maturidade se não for nos relacionamentos. Nos relacionamentos nós nos mostramos, não é? Nos relacionamentos nós crescemos. Por que Deus tem tanto prazer em que possamos congregar? A Bíblia diz que Ele tem uma unção quando nós congregamos. Ele tem uma unção. Congregar é estar junto. Congregar é reunir. Ele tem uma unção que Ele derrama. E essa unção é aquilo que durante o louvor Ele começa ali fazer em nosso coração, com uma graça especial para fazer aquilo que não fazíamos, para nos tornarmos mais maduros, para relacionarmos melhor. Essa semana eu conversei com alguém e essa pessoa me ligou, né? E ela comentando, ela está em outro lugar. Eu falei, olha, veja uma maneira de você pelo menos uma vez por mês ir onde tem a fonte da vida e congregar, né? Porque ela está online e tal. Antes disso, aí ela falou para mim, eu estou sentindo falta de algo. Aí eu falei, ela falou, é isso mesmo. Nada se compara a estar lá no culto com os irmãos. E eu pensei, gente, infelizmente tem gente que está perto da igreja e não vai, né? Que perda. Mas ela falou, não, eu vou fazer isso mesmo. E ela falou, o que eu quero te contar, que o filho dela, mãe, dá um jeito de ir para a igreja. Eu falei, pois é. Bispa, ele falou para mim, mãe, quando a senhora volta tão melhor. Eu falei, se você não parar de ir, quem vai é ele. Quem recebe diz amém. Eu falei, sabe por que teu filho não está indo? Porque você deixou de ir. Portar-se varonilmente é o que está aqui. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, isso aqui falei da igreja, né? Outros para profetas, outro evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, crescendo. Fala comigo, crescendo. Fala crescendo. Fala amadurecendo. Fala tudo de bom. Fala vem de Deus.
E ele então diz o verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. A perfeita, irmãos, quer dizer que varonilmente nós vamos nos portando até chegar à perfeita, que é Cristo. Mas tem um modelo, e o modelo é Cristo, e Cristo está na igreja, e nós estamos na igreja, e estamos aprendendo com Cristo. E olha o que ele continua dizendo aqui, irmãos: à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus nos dá crescimento na casa dele, para que não ficamos à mercê das artimanhas malignas. Tudo que a gente aprende na casa tem uma função. Tudo que a gente aprende na casa tem um alvo. Tudo que a gente aprende na casa nos faz crescer. É tão diferente você passar por uma situação desafiadora, quando você está, não é que preparado para a situação, irmãos. Deus não te ensina nada dizendo: olha, quando você sofrer, não é isso não. É preparados aqui dentro, para todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, inclusive aquela circunstância, você tem uma maturidade, você tem uma força, você tem uma graça para lidar com ela, do que quando você enfrenta ali, pequenininho na sua estatura, irmãos. Como é difícil. Às vezes a situação que nós estamos enfrentando não é o problema do tamanho dela, é o problema do nosso tamanho. Do nosso. E nós precisamos abrir para crescer. Estamos fazendo isso e temos a confiança de que Deus está fazendo isso em nós. Ontem, não é? Eu vou acelerar aqui, que eu vi aqui. O próximo, né, ele diz aqui: portando-se varonilmente, né? Depois ele fala, qual o próximo? 15, né? Não, é aqui, o verso, fortalecendo-se, né? Desculpa, né? Não falei o quê? Não tem gente responder, né, gente? Fortalecendo-se, portando-se varonilmente, fortalecendo-se. Ontem, essa semana, a nossa presbítera lá na Fonte da Vida em Formosa, a Natália, né? Ela foi ganhadora, ela foi campeã nacional de jiu-jitsu. Você já viu o tamanho da Natália? Menor que eu. E eu lembro que o apóstolo orou com a Natália na conferência lá em Goiânia. Ele nem sabia quem era ela, chamou ela lá, perguntou, orou com ela. Ela estava ministrando lá, dançando lá embaixo, né, na conferência. Orou com ela, falou: chama seu marido, irmã. Aí o marido dela estava olhando a criança, não sei, estava lá, orou com ela. E a Natália ontem falou para mim, falou: bispa, eu não ia ganhar aquilo nunca. Ela está com um bebê, né, com a criança, está amamentando a criança, fazendo tudo que Deus quer, né? Obedecendo a Deus, está na igreja, irmã, sujeitando uns aos outros. Portar-se varonilmente é isso, é estar na igreja sujeitando, debaixo da autoridade, a igreja de Deus. Ela falou: olha, bispo, eu estava com 2 quilos a menos. Na hora da luta lá, ela tem uma academia, ela e o marido. Na hora da luta lá em São Paulo, nessa semana, na hora da luta, ela falou: Deus, vou dar conta não. E o filho dela, o Joaquim, assistindo, e o marido, né? Não vou dar conta não. E ela falou: bispa, Deus me deu uma força, Deus me ungiu. E eu lembrei desse verso. Quantas vezes o diabo quis te tirar da igreja? É isso aí. E ele usa a boca de irmãos, infelizmente, né? Porque o mundo é o mundo, jaz no maligno. Mas infelizmente tem, né? Infelizmente, irmãos que usam, né? E tá, vem pra cá, teoria. E você ficou firme. Sabia o que Deus tinha para a tua vida. Deus quer te ver no pódio. Às vezes, para chegar no pódio, a gente tem que sempre lembrar. Às vezes não, sempre. Sempre.
sempre lembrar, ser vigilante, permanecer firme na fé, portar-se varonilmente, não ficar para lá e para cá porque teve problema com o irmão, com a irmã. Não vou no culto, por quê? Porque briguei com o irmão. Ah tá, o irmão é seu Deus agora, né? Ah pronto, agora deu. Ficou firme, submeteu. Quando eu vi, ganhei. Deus quer te ver no pódio. E vou falar uma coisa para você. Mesmo que momentaneamente, você achar que um irmão está com inveja, e vai que está. Mas a inveja, ela é dona de quem a tem. Então ela não é dona de você. Se você não tem, fica tranquilo, né? E se ela bater na tua porta, manda ela embora, que ela é uma praga, destrói até seus ossos. Mas mesmo que alguém tenha inveja de você, mesmo que alguém não se alegre com a sua vitória no pódio, isso não vai mudar a tua vida. Isso não tira a tua vitória. E eu quero dizer para você que mesmo que momentaneamente essa pessoa não se alegre, não veja, vai chegar o momento que ela vai olhar para você e dizer: eu quero o seu caminho. Eu quero o seu caminho. Eu vou pelo seu caminho, porque Deus não planejou a sua vitória só para abençoar a tua vida. Vai abençoar teus filhos, vai abençoar teu cônjuge, vai abençoar toda a tua parentela, vai abençoar a tua vizinhança, vai abençoar a tua região, vai abençoar a tua cidade, vai abençoar a tua nação. E nação bendita é o nosso Brasil. Portai-vos varonilmente. Varonilmente. Nós estamos aqui aprendendo. Varonilmente. Andar nesse caminho. Caminhar. É uma caminhada assim, irmãos. É uma caminhada. E graças a Deus, é uma grande e boa caminhada. Porque se Deus nos permitiu ter o fôlego da vida até aqui, e vai nos conduzir com o fôlego da vida, é porque a caminhada é proveitosa, a caminhada é vitoriosa, a caminhada é de bênção. Porque aquele que começou a boa obra, ele sim completa. Então, nesse fortalecimento, eu quero falar para você que nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Sim, estamos fazendo isso essa manhã. Você não é do tamanho que entrou nesse culto. Você cresceu, você está maior. E diante dos seus desafios, o que importa é o seu tamanho diante de Deus. Porque Deus é aquele que te faz vencer os seus desafios. Então nós precisamos alimentar, sim. Precisamos sim alimentar nossa fé. Precisamos. Qual é o nosso primeiro passo? Crer. Depois você lê, lá em João capítulo 1, verso 12 e 13, diz que todos aqueles que o receberam, tornaram-se, foram feitos filhos de Deus. O primeiro passo é o crer. E o segundo passo, irmãos, é batizar. Batizar é mandamento de Deus, não é opção não. Ah, não sei se eu estou convencido. Ah, eu não sei se eu estou convencido. Ah, irmão, não tem que convencer não. Obedece ou não obedece. Amém? A gente ama. Mas quer dizer para quem não obedeceu que está perdendo. Como diz a bispa Rubens, está perdendo. Então é crer, ser batizado. É o passo da fé, é o passo do fortalecimento. Aí eu estou lá diante da circunstância, um desafio. Eu não sei, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A Bíblia diz que ser batizado é ser, depois você lê Gálatas, é ser revestido de Cristo. Está faltando alguma coisa. Não sei, eu preciso de alguma coisa. Faltando o batismo. Estão entendendo? Estão entendendo? Fortalecer. Crer, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Por que ser cheio, bispo? Porque o Espírito Santo nós recebemos quando convertemos, quando nos tornamos filhos de Deus. Não podemos ser filhos de Deus sem ser nascido do Espírito. Nós já temos o Espírito. Então fortalecer é crer, ser batizado, ser cheio. Depois você lê Efésios 5. Sejam cheios.
Fale entre vocês com a palavra. É impressionante, porque a palavra, o livro de Colossenses fala também, não é? Fala para habitar ricamente a palavra em nós. É o mesmo caminho do enchimento do Espírito. Impressionante isso. Como é que eu sei que é o Espírito Santo? Ande no caminho da palavra. Ele vai te mostrando. Ele vai te enchendo. Então, quando nós estamos sendo fortalecidos, esse verso aqui de Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, 5:18, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, entoando, louvando, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Lembra? Eu lembrei do pódio, né? Não, até aqui tudo bem, mas ninguém manda em mim. Ah, misericórdia, Jesus. Manda mesmo não, irmão. Ninguém manda em você. Ninguém manda em mim. Eu que me sujeito à obediência de Cristo. Só obedece quem se sujeita. A igreja sempre tem portas abertas para quem quiser entrar, mas não amarra ninguém para buscar a Deus, porque eu que me sujeito a Cristo. Fortalecer-se. E o livro de Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria. Olha só, portar-se varonilmente, hein? É Deus ensinando. Fala comigo, é Deus. Fala, é Deus. Fala, é Deus. Olha, aqui Deus está me... sabe aquela luzinha assim, do Espírito? Plim, 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 plim. Fala, aconselhai-vos. Com todo o carinho que eu tenho, olha gente, eu não tenho como responder DM do Instagram. Então não é porque eu não gosto, não é porque eu não tenho como. Por enquanto eu não tenho como. Então se alguém quiser, liga aqui, marca comigo, não é? E às vezes eu recebo alguns DMs, né? Para atendimento, alguma coisa de outros lugares, eu sempre falo, olha, cada um no seu lugar tem que se acertar onde está. Por que vai ouvir conselho de outros e não ouvir de onde está? Você precisa descobrir de onde recebe conselhos. Aconselhar-vos mutuamente. Ah, não vou falar isso com o pastor nem com a pastora, não. Vou falar com meu colega de trabalho. Misericórdia, irmã. Fala misericórdia. Fala misericórdia. Com esse tanto de pastor, com esse tanto de bispa. A Bíblia fala, olha, aconselhar-vos mutuamente, aí recebe uma picada da serpente e vem se achando. Misericórdia. Olha, aconselhar-vos mutuamente uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor que diz para nós. Verso agora. E tudo o que fizerdes, seja com palavra, seja com ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus, Ele que é o Pai, aleluia. Deus é bom, fala Deus é bom, Deus é bom. Então é nesse movimento, e ontem o bispo falou muito desse movimento, ó, você que é líder que não veio, pega a palavra de ontem, viu? Ó, saí poderosa ontem aqui. Esse movimento de Deus é que vai nos sustentar.